Muito boa noite, eu sou o Yuri Pita. Nós vamos juntos com este programa especial sobre o legado do Papa Francisco. Nas próximas 2 horas, vamos conversar e analisar os principais pontos dos 12 anos de um papado único. A começar pelas origens de Francisco, primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa chamado Francisco. Vamos tratar de como o pontífice atuou para modernizar a Igreja Católica em temas como a acolhida a pessoas homossexuais, a participação das mulheres em cargos no Vaticano e o papel da Santa Sé em cuidar não só das almas dos filhos de Deus, mas do planeta em que todos vivemos. O Papa também foi crítico das guerras e das desigualdades e não fechou os olhos para os desafios da imigração e do contexto geopolítico neste século XXI. Por tudo isso, eu te convido para o programa especial da CNN Brasil, O Legado do Papa Francisco. E a gente começa com uma síntese dos principais pontos que nós vamos discutir aqui. A começar pela simplicidade, o primeiro Papa jesuíta que rejeitou os luxos do cargo, e isso acaba se materializando da forma mais concreta justamente em como vai se realizar o funeral de Francisco ao longo dos próximos dias. Uma outra questão que se tornou marcante do papado de Francisco, colocar o meio ambiente como uma questão da Igreja. Francisco ajudou a transformar a crise ambiental em um apelo global com fundamentos não só científicos, mas também e principalmente religiosos e teológicos. Outro ponto nevrálgico do papado de Francisco, enfrentar de frente questões que maculavam a imagem da Igreja Católica no que se referia aos abusos ocorridos dentro da Igreja. O trabalho que Francisco exerceu como promotor da paz, em defender a paz, condenar, criticar os conflitos que marcaram também esse período mais recente esta segunda metade do seu papado, as reformas que promoveu dentro do próprio Vaticano, que não são, talvez para alguns, não sejam as reformas suficientes, para outros são reformas além do que a Igreja Católica daria conta. Mas fato é que também o papado de Francisco deixa um legado de reformas, e esta é uma das questões, o quanto elas vão continuar agora sem a presença de Francisco. Vale lembrar o olhar para a juventude que Francisco deu? Nós, brasileiros, somos testemunha disso quando ele, na sua primeira viagem internacional, veio ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. E, por fim, o diálogo ecumênico, o quanto Francisco colocou como relevante atuar junto às demais igrejas, às demais fés que existem no planeta. Tudo isso aqui é uma síntese do que a gente vai abordar aqui ao longo deste programa de hoje. E a gente começa por esta questão marcante, que é a humildade, o quanto o Papa Francisco, que nasceu Jorge Mário Bergoglio e faleceu nesta segunda-feira, aos 88 anos, deixa um legado para gerações futuras, as reflexões sobre a humildade em momentos, em especial, que o mundo está passando agora, nas questões dos conflitos, seja na Europa, seja no Oriente Médio, seja na África, vários conflitos armados que Papa Francisco sempre se preocupou. A questão de como a tecnologia afeta não só a fé, o cotidiano das pessoas, mas a própria Igreja e o próprio ato de pregar a fé, e o quanto isso mexe com o individualismo e mexe com o tecido das comunidades. A gente trata disso porque a essência de Francisco nunca o deixou ser influenciado pelo poder da Igreja Católica. Como Papa, adotou uma série de métodos desde o início para justamente se distanciar do que parece ser de imagem de poder, do quanto o Vaticano pode ter esta imagem de riqueza, e buscou sempre a humildade, um caminho na sua atividade pastoral ao longo do seu papado, e que tem muita coerência com o pastor que ele foi. Basta lembrar que ele optou por usar um anel de prata, não um anel de ouro, como é tradicional de outros papas que o antecederam. Alguns temas que foram considerados tabus foram simplificados, e a Igreja Católica passou a abrir as portas para todas as pessoas. No ano passado, o Papa anunciou que faria um velório modesto, que é o que vamos testemunhar pelos próximos dias. Em vez de se ter a cerimônia que costumava levar o corpo
do Papa morto em um catafalco, o corpo exposto para todos verem, Francisco decidiu por um caixão de madeira fechado em cima de um manto e decidiu também ser sepultado fora do Vaticano. Escolheu a igreja Santa Maria Maggiore, em Roma. E isso só tinha acontecido 100 anos atrás com o Papa Leão XIII. Para a gente seguir neste legado de modernização da igreja, a gente recebe aqui no nosso programa de hoje o correspondente da CNN Brasil, Américo Martins, já lá no Vaticano, assim como o especialista, vaticanista e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Felipe Domingues. Já estão ambos aqui na tela, dou as boas-vindas a ambos. Felipe, eu queria começar com o senhor, e o Américo já lá a postos no Vaticano para nos trazer atualizações, mas queria começar com o senhor. Muito obrigado pela participação. E o quanto esta palavra humildade talvez seja uma das que mais sintetizem o papado de Francisco. Só um parênteses, eu não sou o Felipe, eu sou o Francisco Borba. Perdão, o Felipe Domingues com certeza é muito mais bonito do que eu, tá, gente? Aguardem que vocês vão ver. Bom, mas a pergunta segue válida. Segue válida a pergunta. Mas é o seguinte, Francisco realmente era um homem, Bergoglio, antes de Francisco, Bergoglio era um homem extremamente humilde, que tinha uma experiência radical de ter sido amado nas suas limitações humanas. E isso o tornava muito humilde. Não é só uma humildade no sentido de não querer os sinais de poder e de riqueza do Vaticano, mas era uma humildade no sentido de dizer: eu sou um pecador, sou uma pessoa limitada como esses outros que eu encontro. Se Deus me acolheu, se Deus me amou, eu também devo acolher, também devo amar a essas pessoas às quais Deus me envia. Então, esse aspecto de profunda humildade dava a ele uma liberdade muito grande. Ele tem declarações fantásticas dizendo dos pecados que ele fez, dos erros que ele fez, com muita liberdade, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de amar o outro, porque aquele que se sente amado tem muito mais facilidade de amar o outro. Então, de um lado, as pessoas tinham muita facilidade de se aproximar desse homem humilde. Por outro lado, elas também se sentiam muito amadas e acolhidas por esse homem humilde. Américo Martins, quero te ouvir aí diretamente do Vaticano. O Francisco Borba nos disse, já deu um pouco desse olhar. Que é o seu olhar, Américo? Você acompanhou, esteve em loco aí neste período recente de internação do Papa Francisco e todo este período tão importante para a Igreja Católica, da Quaresma e a Semana Santa, que foi, me parece, me corrija se eu estiver errado, Américo e Francisco Borba também, fique à vontade também para interceder, mas o quanto esses últimos dias da passagem de Francisco pelo planeta também refletiram esta humildade, também refletiram este olhar de que, embora Papa era um ser humano como todos os outros, que tinha os seus sentimentos, os seus sofrimentos e deixou isso muito exposto para todos e enfrentou de uma forma não só digna, mas também de uma forma humilde esta última aprovação dos seus problemas de saúde até, enfim, vir ao seu falecimento nesta segunda-feira, Américo. Boa noite, Yuri, Francisco, a todos que nos acompanham aqui em Roma, na cidade do Vaticano, 4h10 da madrugada. Vocês veem aqui a Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro completamente vazias, mas tudo sendo preparado para a recepção amanhã de milhares de pessoas que vão começar a se despedir do Papa. Yuri, você fez observações importantes aqui, porque o Papa Francisco
manteve a coerência ao longo da vida dele. Essa coerência, como o Francisco vinha alinhavando, relacionada a ser despojado, humilde, conectado com as pessoas. E ele manteve essa posição durante todo o seu papado. E nós acompanhamos aí nas últimas semanas, nos últimos meses, também mais uma demonstração disso, Yuri. Você colocou muito bem essa questão do Papa pedir transparência, por exemplo, com relação ao seu estado de saúde. Eu acompanhei aí alguns momentos muito graves da internação do Papa antes dele voltar aqui para o Vaticano, voltar à Casa Santa Marta, que fica atrás da Basílica, uma casa que foi construída para ser uma hospedaria para os cardeais. Ele abriu mão de ficar no Palácio do Vaticano, onde os papas moravam anteriormente, e nesse período de sofrimento, ele também foi muito aberto com a população, com os fiéis. Ele pediu claramente e diretamente aos médicos que o trataram para eles serem os mais transparentes possíveis com relação ao seu estado de saúde. Isso foi mais uma demonstração dessa coerência, dessa humildade de um Papa que fez reformas muito importantes dentro da Igreja, reformas que aproximaram essa instituição milenar, a Igreja Católica, da sociedade moderna, fazendo defesas ali que são muito importantes do meio ambiente, do direito das mulheres, por exemplo, vários pontos, fazendo inclusive muitas reformas dentro da Cúria Romana, a Cúria que é a administração da Igreja. Então o Papa guiou toda a sua vida por esse sentimento de humildade, por esse sentimento de espalhar a fé e também de abrir mão de determinados luxos. Ele que fez várias declarações, inclusive, de que ele esperava que a Igreja fosse pobre e que fizesse uma opção pelo e para os pobres. Foi isso que guiou a vida inteira do Papa Francisco. Yuri. Mérico Martins, a gente já está aqui e com Francisco Borba. Deixa eu trazer para o estúdio aqui também, porque eu já recebo aqui ao meu lado Padre Tarcísio. Ops, deixa eu só ver, perdão, padre, estou aqui achando, Tarcísio Mesquita, que é da paróquia São Carlos Borromeu, no Belenzinho, Zona Leste de São Paulo, pôde vir aqui conosco, padre, agradeço participar conosco. Estava tratando com o Américo, com o Francisco Borba, esta questão da humildade do Papa Francisco, talvez seja uma das palavras que mais sintetize o papado de Francisco. E o Américo ainda acrescentou a coerência com que Jorge Mário Bergoglio teve a sua atividade pastoral antes de se tornar o Papa Francisco e se manteve. Esta coerência, a coerência com a humildade, na sua avaliação, é a grande marca do Papa Francisco, padre? Eu diria assim, é uma marca que perpassa a história do Papa. Quando nós o vemos em Buenos Aires, arcebispo de Buenos Aires, já bem simples, andava de metrô, andava de ônibus, ele fazia a comidinha dele, conversava com o povo na rua, conversava com o pessoal nas periferias, então ele já tinha uma vida caracterizada por esse espírito de humildade e ele já havia, com outros bispos, feito um pacto de eles verem uma vida simples, uma vida humilde. E isso vai ao encontro do fato de que, tornando-se Papa, ele escolhe o nome de Francisco, que é um dos baluartes da história da Igreja, da simplicidade, do despojamento. Então, esse nome caracteriza muito esta situação, esse modo de viver, caracteriza o papado. Que é São Francisco de Assis, o santo que tem entre as suas principais referências o voto de pobreza. Agora, na sua avaliação, padre Tarcísio, isso está de fato se espalhando pela Igreja? É possível se notar ao longo desses 12 anos que foram o papado de Francisco, que este legado da humildade chegou até as bases da Igreja? Olha, certamente era algo que já existia em muitos lugares, muitas pessoas, mas tendo referência uma figura tão chave na história da Igreja como é a figura do Papa, com certeza muita gente se inspirou no Papa
muitas comunidades, muitas congregações, ordens religiosas reviram também um pouco mais a sua história, o seu fundamento, o seu começo e partiram para se dedicar aos pobres, aos mais humildes. Já havia grandes trabalhos com populações carentes, mas certamente o Papa foi dando esta linha não como um ato de uma caridade assim esparsa, menos organizada. Hoje nós falamos muito da caridade de uma forma mais organizada, mais planejada, sistematizada, exatamente, para termos assim uma presença efetiva, e eu poderia dizer assim como o Papa, afetiva com os pobres. Sem dúvida. E um dos outros aspectos que a gente vai abordar aqui neste programa, dos vários legados do Papa Francisco, além desta questão da humildade, o quanto ele de fato foi um Papa aberto a todos e todos os fiéis e todas as fiéis da Igreja Católica e até além daqueles que professavam a fé católica. O Papa Francisco também disse, né, uma das questões mais marcantes do seu papado, que condenar pessoas homossexuais seria um pecado. Ele chamou a criminalização da população LGBT de injustiça. A gente vai recuperar esta fala do Papa Francisco. Una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Padre Tarcísio, quero seguir nesta mesma linha. Se, por um lado, né, a humildade e o quanto o Papa Francisco procurou expandir os olhos, não digo que a Igreja não tivesse isso, mas deixar isso, como o senhor colocou, de forma mais sistematizada, olhar para os pobres. Né? Ele falou, sou um Papa que veio de muito longe, né, saindo da centralidade da Europa, ao ser o primeiro Papa latino-americano, com muito nesse foco no enfrentamento das desigualdades, da pobreza, e aí toca num ponto que é uma questão dogmática da Igreja, a questão da população LGBT, de se acolher, não de quebrar um dogma, por exemplo, do casamento homoafetivo. Isso ele, em nenhum momento ele colocou desta forma, mas colocou como um ato de amor típico da Igreja também acolher os homossexuais. Como é que o senhor vê isso e como é que isso se tem dado na prática nas paróquias mundo afora? Como eu estava dizendo, muito já se fazia, mas receber isso do Papa, receber este apoio, receber do Papa esta orientação é um grande divisor de águas e foi exatamente o que o Papa Francisco fez. Havia muita polêmica em torno disso, muitas questões, às vezes pensando alguém aqui, alguém acolá, e o Papa Francisco, ele solucionou isso exatamente nessa reportagem. Ele diz: quem sou eu para julgar? Então, esse sentido de que julgar aqui é condenar. Porque julgar, você pode fazer um juízo sobre a questão homoafetiva, sobre a sociedade. É até importante que nós façamos um juízo, ajuizemos as situações. Agora, a condenação é algo que não vem de Jesus Cristo. Jesus dizia, até para aquelas pessoas que fossem de fato um problema para a comunidade cristã, os inimigos, que a gente deveria amá-los. Por que não amar os homossexuais? Nós temos pessoas que são de característica homoafetiva na igreja desde o princípio. Não é? Alguns artistas que nós tivemos na igreja, eles também se atribuem à própria vida homoafetiva. Não é? Então, não foi uma igreja intolerante o tempo todo, mas há intolerâncias que o Papa deixa claro que não é o perfil do verdadeiro cristianismo e não era da vontade dele que isso se realizasse, né? Padre Tarcísio, a gente vai trazer aqui já na nossa tela, né? Nós temos Américo Martins, que já está na cidade do Vaticano. Agora sim, eu dou as boas-vindas ao Felipe Domingues. Antes estávamos com Francisco Borba. Felipe Domingues, que é especialista em Vaticano, doutor em Ciências Sociais. Felipe, muito bem-vindo aqui. Quero pegar desse ponto que estava tratando com o Padre Tarcísio, do quanto é paradigmático
a forma como Francisco lidou com a população LGBT, claro, sem fazer o que alguns talvez quisessem, que fosse uma grande revolução, a aceitação de casamento homoafetivo. Esta revolução não ocorreu, mas há sim uma reforma, um modo diferente na postura do Papa ao lidar com a população LGBTQIA+, Felipe. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, o Papa Francisco foi um Papa que abriu as portas da igreja, né? Esse foi talvez o maior legado dele, e eu tenho dito que é até muito simbólico que ele tenha morrido nesse ano do jubileu, que é o jubileu de 2025, representa os 2025 anos do nascimento de Cristo, né? Então, nas igrejas ali papais, abrem-se algumas portas, as portas santas, né? E o Papa fez esse gesto de escancarar as portas da igreja, né? Então, é isso que ele tentou fazer ao longo do seu pontificado. Quer dizer que a igreja precisa estar aberta, a igreja precisa estar em saída. Tem gente batendo para entrar, né? E as portas estão fechadas. E tem Cristo batendo para sair, ele falava isso, né? Cristo batendo para sair de dentro para fora, para ir para fora da igreja e para o meio do mundo. Então, o Papa Francisco procurou fazer isso com todas as populações, especialmente os mais marginalizados, mais esquecidos. E aí entra esse tema da comunidade LGBTQIA+, e de pessoas que se consideram distantes, né, daquilo que a igreja prega ou daquilo que a igreja ensina. O Papa Francisco disse, primeiro a gente estabelece uma relação, primeiro a gente estabelece um diálogo, primeiro a gente se encontra, se olha cara a cara, e depois a gente faz um caminho juntos. Então, quando ele diz aí, quem sou eu para julgar, ou então nessa resposta que vocês mostraram antes, era nesse sentido, quer dizer, primeiro a gente se encontra, se a pessoa está fazendo bem, se a pessoa está procurando a fé, procurando encontrar Deus, por que eu vou ser o obstáculo? Pelo contrário, eu tenho que ajudar essa pessoa a se aproximar mais, né? Então, no fim das contas, é uma visão que na igreja se diz muito mais pastoral, né? Menos normativa, não tanto focada nas regras, nas normas da igreja, mas na visão pastoral, quer dizer, ir ao encontro da ovelha, ir ao encontro até mesmo da ovelha perdida, né? Que é uma mensagem do Evangelho, né? Deixar todas as ovelhas para trás, para ir atrás daquela que está perdida, né? O Papa Francisco procurava viver essa mensagem. Felipe, eu vou aproveitar esse gancho da atividade pastoral, né, e do quanto, né, é a função primordial da atividade pastoral ir até o seu rebanho, ir até as ovelhas, para relembrar, antes de dar a palavra ao Américo, um momento que é marcante não só do papado de Francisco, mas de toda a história recente da humanidade, que foi a pandemia da Covid-19. E esta cena que foi marcante, uma das cenas mais emblemáticas do que o mundo viveu após a disseminação do coronavírus pelo mundo, a bênção de Páscoa no ano de 2020, dada sozinho, apenas por Francisco, na Praça de São Pedro. Naquela época, as missas de Semana Santa foram celebradas sem público, justamente por causa das restrições para conter o avanço do coronavírus. No mesmo dia da bênção, a Itália havia registrado recorde de número de mortos em um dia pela doença. Lembrando que a Itália foi um dos países que primeiro sentiu os efeitos do coronavírus, foi a Itália. E naquela ocasião, a Igreja Católica concedeu perdão a todos os fiéis doentes, aos profissionais da área de saúde durante a pandemia. Américo Martins, a gente está mostrando, né, relembrando esta cena tão marcante do papado de Francisco lá na Páscoa de 2020, porque também acho que vale, pegando o gancho que o Felipe nos coloca, o quanto a atividade pastoral de Francisco sempre foi uma das suas prioridades, se não a maior prioridade, e mesmo quando não podia ter este contato direto com os fiéis, que é tão marcante de todos os
quase, né, de todos os 12 anos do papado, à exceção de 2020, em que esse distanciamento foi uma medida obrigatória, mas o quanto, num momento de incertezas e desesperança, por que não dizer, da humanidade como um todo, de muita preocupação, esta atitude do Papa Francisco também foi algo muito relevante e que fica um legado para, oxalá os próximos papas não precisem enfrentar uma pandemia como o Francisco enfrentou, mas que saibam qual é o caminho a se fazer. Sem dúvida, Yuri, foram tempos extraordinários aqueles da pandemia que marcaram também o papado do Papa Francisco, marcaram a Igreja, e o Papa, mantendo mais uma vez essa linha da coerência que nós falamos aqui algumas vezes já nesse programa, ele procurou, como a gente vinha discutindo agora, essas ovelhas, ele procurou o seu rebanho mesmo no tempo da pandemia, em que a Praça de São Pedro estava do jeito que está aqui agora, nesse momento, completamente vazia, aqui no caso por estarmos na madrugada de terça-feira já aqui na Cidade do Vaticano, mas o Papa procurou, sabendo da dificuldade da aglomeração das pessoas, sabendo da dificuldade das pessoas procurarem as igrejas, comparecerem às missas, ele mesmo fez esses gestos fortes e importantes, como essas imagens que a gente mostrou, ele procurando ativamente levar a palavra da igreja para os fiéis, mesmo durante a pandemia. Essa foi uma marca do papado de Francisco, de procurar sempre os fiéis, de procurar levar essa palavra de conforto. E você tocou numa palavra, Yuri, muito importante, a questão da esperança. Ele tentou trazer esperança para os fiéis, para o mundo, naqueles tempos sombrios da pandemia, em que aconteceu o inverso daquilo, muita desesperança, como você colocou. Esperança, inclusive, que foi uma das marcas do Papa Francisco. É a marca desse ano do jubileu, que já nos referimos aqui, esse ano de 2025. A esperança foi o tema escolhido pelo próprio Papa Francisco para marcar o jubileu que acontece a cada 25 anos, o jubileu ordinário, pelo menos, que acontece a cada 25 anos aqui no Vaticano, com milhões de peregrinos visitando aqui a Praça de São Pedro, a Basílica, a cidade do Vaticano. O Papa escolheu essa palavra, a esperança, porque ele sabia que era essa a missão da Igreja, tentar levar esperança às pessoas menos favorecidas, aos pobres em especial, que ele fez tantos apelos ao longo do seu papado, aquelas pessoas também que neste momento sofrem nas zonas de conflito. O Papa que fez muitas referências aos conflitos importantes que acontecem no mundo. Ontem mesmo, no domingo de Páscoa, ele fez um apelo por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Era uma outra face do Papa, muito preocupado aí em defender a paz e orar, inclusive, e tentar guiar as pessoas que sofriam nesses conflitos. Pois é, a gente vai abordar também todas essas questões geopolíticas neste programa de hoje, como o Américo Martins colocou, o papel que o Papa Francisco exerceu durante esses conflitos recentes que têm abalado o mundo. Mas, Padre Tarcísio, queria ouvi-lo queria que o senhor trouxesse um pouco da sua experiência no que foi o pastoreio durante a época da pandemia e o quanto este exemplo do Papa Francisco naquela Páscoa de 5 anos atrás, o quanto isso encheu não só os fiéis de esperança, palavra que a gente estava destacando aqui com o Américo Martins, mas para os próprios pregadores, para os próprios padres e bispos mundo afora, o quanto este exemplo de Francisco também era vital para que a igreja conseguisse chegar até os fiéis, mesmo em tempos de distanciamento social, que era aquela palavra que a gente tanto utilizou e que é o oposto do que prega a igreja. Bom, eu acompanhei muito de perto essas cenas pela televisão e foi extremamente comovente ver o Papa fazendo esse caminho um tanto trôpego, subindo sozinho, e esse significado que ele deu a tudo isso, como que querendo dizer assim, parece, mas nós não estamos sós.
Então eu me senti muito ali também, junto do Papa, me senti muito comovido com o que ele dizia. A gente olhava pela janela de casa, parecia um feriado prolongado, muito pouca coisa funcionando. Nós fechamos as portas da igreja, cumprimos as orientações que nos foram passadas, começamos a realizar as missas online. Muita gente acompanhava a missa online, foi surpreendente, tínhamos pessoas até de fora do país que acompanhavam conosco as celebrações, algumas pessoas bem isoladas para garantir a liturgia adequada, da melhor maneira, e de alguma maneira, graças a Deus e ao nosso tempo, nós temos essa tecnologia maravilhosa que dá condições para nós estarmos presentes nas redes sociais, colocarmos a público o nosso rosto, falar com as pessoas que estavam sozinhas, que se sentiam talvez até num desamparo naquele momento. É um dado também da linguagem do Papa dizer não somente das periferias geográficas, mas das periferias existenciais. E nós vivemos uma situação periférica, existencial durante a pandemia. Então, essa sensação, o que vai acontecer, como é que nós vamos lidar com isso? Até onde nós, na paróquia, por exemplo, até onde nós vamos poder conduzir a nossa vida, guardar o nosso dinheirinho e manter o sustento da comunidade. Tudo isso foi uma grande preocupação, ser comedido, fazer as coisas de uma maneira adequada. Eu, particularmente, Yuri, eu já infartei 2 vezes. E então eu tinha que ter cuidados redobrados por causa da minha precariedade. Era população de risco, né? Sim, mas acredite você, eu fui a muito hospital, bem paramentado, bem protegido, visitei pessoas que estavam ali na UTI por causa dos problemas da pandemia, acompanhei da maneira devida muitos funerais, me desdobrei nesse sentido por causa da presença. Afinal de contas, é como lembrava o Papa em relação à igreja. A igreja é como um hospital de campanha, que a gente tem que socorrer. Em um hospital de campanha, as pessoas chegam, elas devem ser socorridas. Ninguém deve estar perguntando isso ou aquilo da pessoa, referindo-me aqui também às questões da comunidade LGBTQIA+. Ninguém pergunta sobre a pessoa. A gente socorre, a gente ajuda, a gente vai ao encontro. A gente acredita em Jesus Cristo, não de uma maneira mágica, não, eu estou blindado, eu me dou a público, eu tiro a máscara, não. Eu me cuidei, fui, fiquei junto, sofri junto, temi junto, mas o Papa fez isso, ele próprio. E ele também, uma pessoa idosa, com a precariedade de saúde já ali aparecendo, e nós observamos isso, eu creio que foi uma inspiração mundial. Você dizia no começo, o Papa, ele, nessas questões particularmente falando, ele foi um referencial não só para a Igreja Católica, mas para a humanidade, para quem governasse naquele momento, para as pessoas que estavam ali, como você citou, até me senti comovido com a sua citação, os profissionais da saúde, os doentes, concedendo um perdão imediato, dando aos doentes o alento de saber que eles estavam abençoados e na misericórdia de Deus. Tudo isso é uma força, é algo que é mais do que somente uma vacina de proteção contra um vírus. É uma injeção de ânimo que não sai da gente e creio que nunca mais. Sem dúvida. E como os desígnios de Deus são curiosos, né? Porque um Papa que teve problemas respiratórios desde a sua juventude, que carregou isso ao longo de toda a sua existência e foi o Papa que acabou lidando com uma pandemia de um vírus que afetava o sistema respiratório das suas vítimas. Esta foi uma provação, um desafio que o Papa Francisco enfrentou no seu papado, que não estava previsto, digamos assim. Mas ele também se viu obrigado a abordar temas delicados e, de certa forma, previstos no que seria o seu papado ao suceder o Papa Bento XVI. Francisco condenou o abuso de menores dentro da igreja, um tema sensível por natureza e, em especial, ao envolver o clero, e pediu que todas as autoridades ajam
para combater os crimes. A gente vai rever também esta fala do Papa Francisco e depois trazer aqui para análise da nossa roda de convidados. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Deixa eu trazer então nossos convidados aqui para a tela. Padre Tarcísio aqui comigo, Francisco Borba e Felipe Domingues. Francisco, eu queria abordar esta questão que eu tratei aqui, que era um pouco mais previsível de que seria uma das questões mais sensíveis a ser enfrentada no papado de Francisco, porque era já uma questão que estava colocada para a Igreja Católica durante o papado de Bento XVI e que enfrentou críticas da forma como lidou com essa situação e que talvez Francisco tenha lidado de uma forma mais transparente, mais aberta, mais direta e com isso conseguido também, por sua coerência com a humildade, ao dizer que a Igreja devia desculpas e deveria enfrentar essa questão de uma forma mais autêntica. Queria ouvir a sua análise, Francisco Borba, do como lidar com a questão dos abusos dentro da Igreja foi também algo que fica de legado do papado de Francisco, de que não se deve temer enfrentar os problemas, ao contrário, deve-se encará-los, ter a humildade de se pedir desculpas quando há os erros e saber solucioná-los de agora em diante. Honesto com a história da Igreja, o problema do abuso de menores era um problema que vinha sendo enfrentado já desde o começo do pontificado de Bento XVI. Na verdade, de uma forma bem infeliz, já era enfrentado desde o tempo de São João Paulo II. Não é que foi Francisco que fez esse enfrentamento. Porém, foi uma situação que a Igreja tentava cada vez mais resolver e não conseguia resolver porque não conseguia encontrar soluções à altura para o tamanho do problema. E cabe, de fato, a Francisco dar aquela solução que até agora nos parece definitiva, no sentido que é aquela solução que coloca totalmente transparente os casos de abuso e coloca o perpetrador do abuso na condição de réu comum, seja ele um clérigo, não seja um clérigo, etc. Agora, tem uma coisa curiosa que eu vou lembrar minha querida vovó. Minha vovó dizia para as minhas primas, quando nós éramos todos pequenos, minhas filhas, no interior de São Paulo, minhas filhas, não basta vocês serem boas, é preciso que todo mundo saiba que vocês são boas. Francisco não apenas conseguiu avançar na estruturação da resposta ao problema, mas ele conseguiu transmitir para o mundo a confiança de que alguma coisa estava realmente sendo feita. Não é uma coisa secundária, não é uma jogada de marketing, é uma capacidade de comunicação. Seria jogada de marketing se fosse algo falso, se ele tivesse simplesmente repassado uma informação que não era verdadeira. Mas ele conseguiu transmitir para o mundo a confiança de que a Igreja realmente estava empenhada em resolver aquele problema. Acho que esse não é um mérito menor dele, talvez seja um mérito até maior. E, Felipe, quero te ouvir, e o Francisco nos coloca um ponto que eu acho que é também crucial, ou também é muito marcante do Papa Francisco e dos tempos em que vivemos, em que é de fato durante o papado, durante esses 12 anos, que a comunicação no mundo se transforma de uma forma muito mais célere do que já vinha se transformando desde, talvez, podemos voltar até ao período do papado de João Paulo II, que também foi um papa que, digamos assim, soube usar, no bom sentido da palavra, o poder midiático, o carisma que tinha.
E aí, nesta questão específica, né, ao usar termos, por exemplo, como uma crise abominável, ao se referir desta crise do abuso, mas ter esta autenticidade para enfrentar o problema, como Francisco Borba nos coloca, Felipe, o quanto isso se torna um marco para que, sejam quais forem os problemas que a igreja ainda tem a enfrentar, dos mais variados tipos, que estão ainda por vir ou que ainda não tem a solução mais completa, o quanto esta forma de lidar com uma crise como esta se torna também um legado de Francisco. Sim, quando o Papa Francisco viajou para a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, ele, na viagem de volta para Roma, os jornalistas perguntaram, né, o que afasta os jovens da igreja hoje? Essa foi a pergunta, né? O que mais afasta os jovens da igreja hoje? E o Papa Francisco respondeu, é a falta de testemunho dos cristãos. A falta de testemunho, quer dizer, quando os cristãos pregam uma coisa e vivem outra, né? Então, esse problema dos abusos é, na minha visão, o maior problema histórico que a igreja vive hoje, né? Isso foi um divisor de águas na história da igreja, que afastou muita gente da igreja, porque não identifica mais na igreja a sua própria fé, né? Às vezes a fé permanece, mas a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos santos, às vezes, mas não na igreja como instituição. Por quê? Porque às vezes os representantes da igreja não vivem aquilo que eles pregam, né? E então o Papa Francisco falou disso abertamente. Então, ao falar disso, ao tratar desse tema de forma aberta e direta, né, ao dizer isso, por exemplo, que afasta as pessoas da igreja é a falta de testemunho dos cristãos, ele transmite autenticidade, ele transmite coerência, né? Ele diz, ele transmite a sensação de que ele conhece o tema. E ele mesmo, sobre esse tema específico, passou por uma espécie de conversão. Ele sabia do problema, enfim, já estava ali tratando, mas se a gente lembrar que no Chile ele fez uma viagem muito difícil, a viagem mais difícil, talvez, do pontificado foi para o Chile, que é um país muito secularizado, né, em que a religião já está ali, já não é tão presente ali na vida social. Ele chegou e foi questionado sobre questões de abusos no Chile, e ele não soube responder direito. Ele disse que não havia provas, né, falando de um caso específico, e assim, respondeu meio de improviso, e depois as vítimas mandaram cartas, vieram a público dizer, mas você não pode pedir provas para uma vítima de abuso, né? Ainda mais um abuso que aconteceu há anos. Então, assim, as vítimas vieram, e o que o Papa fez? Ele pediu desculpas sobre essas declarações, chamou as vítimas até Roma, encontrou as vítimas, e depois ele convocou todos os bispos do Chile até Roma e pediu a renúncia de todos os bispos do Chile. Esse gesto foi, para mim, assim, uma evidência clara do fato dele digerir esse problema de um jeito novo, né? Alguém que erra, depois pede desculpa, volta atrás e faz alguma coisa para reparar aquele seu erro. Isso a gente não vê muito, né, na política secular, digamos, do mundo, né? O político que erra, volta atrás e faz alguma coisa para corrigir o seu erro. O Papa Francisco fez isso, e depois ele convocou também os bispos dos Estados Unidos, que foi outro país. Ele organizou uma conferência internacional em Roma sobre esse problema, e escreveu um documento dizendo é uma responsabilidade de todos, né, criar ambientes seguros na igreja, em qualquer lugar, né, que a igreja, na verdade, é só uma parte do problema. O problema do abuso é muito mais amplo no mundo do esporte, na educação, enfim. Criar ambientes seguros para os menores e pessoas vulneráveis em todos os lugares. E hoje a gente pode dizer que a igreja está ensinando até outras instituições a tratar desse problema, porque errou muito no passado e em alguns lugares continua errando. Mas há já uma consciência que se desenvolve, e o Papa Francisco viveu isso durante o seu pontificado aos olhos de todos.
Sem dúvida, não. E Felipe, você falando, né, do quanto isso é raro de se ver, seja nas organizações políticas seculares, eu diria nas organizações em geral, talvez até nas relações individuais entre as pessoas. A gente vai falar agora de um outro legado deixado por Francisco, que é o respeito às outras crenças religiosas. E isso se ficou evidente nas várias mensagens, na repercussão que a morte de Francisco teve entre lideranças religiosas das mais diversas vertentes. A gente começa com uma mensagem do Babalaô Ivanir dos Santos, uma das principais vozes na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, que divulgou um vídeo em homenagem ao Papa Francisco. Ele se lembrou do encontro que teve com o Pontífice em 2013. Hoje acordamos muito triste com a notícia do falecimento do Papa Francisco, que deixa um grande legado de luta por justiça, por direitos humanos, se colocando contra a homofobia, a misoginia, a intolerância religiosa e o racismo. E um grande exemplo do diálogo interreligioso. Exemplo disso é o meu encontro com ele em 2013 no Teatro Municipal, que pela primeira vez um Papa recebe um sacerdote de religiões de matriz africana, que é muito discriminado ainda hoje no país e sofre muita violência. Que o Papa deixa que a Igreja se comprometa cada vez mais nesse diálogo, nesse respeito, e que leve a sociedade cada vez mais ser mais diversa e respeitosa. O presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, Cláudio Lotenberg, também lamentou a perda do Papa Francisco e relembrou o papel que o pontífice teve no diálogo interreligioso entre judeus e católicos. Ele teve um papel muito importante na capacidade de articulação dos católicos, porque ele soube entender a diversidade como um sinal de riqueza. Ele foi alguém que sempre defendeu a integração, ele foi alguém que sempre respeitou a diversidade, ele sempre foi alguém que buscou a convergência dentro do diálogo interreligioso. Ele tinha, na verdade, não só em relação aos judeus, mas em relação a todas as minorias, uma sensibilidade especial. Ele não admitiu o discurso de ódio, ele era contra toda e qualquer intolerância. Quando ele expressava isso em relação à comunidade judaica de maneira particular, ele transmitia um compromisso que ele tinha de respeito em relação à diversidade, o entendimento e a aceitação das pessoas serem da maneira como elas são, acreditarem da forma como desejam acreditar. Acho que o Papa Francisco realmente era uma pessoa iluminada e que vai deixar um legado muito importante para todos nós. Também a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil divulgou nota nesta segunda-feira, na qual destacou o legado do Papa Francisco na defesa da dignidade humana, da paz, do meio ambiente e do diálogo interreligioso. A associação destacou a histórica aproximação de Francisco com o Islã e o texto finaliza com a seguinte mensagem, abre aspas, oremos para que Deus acolha o Papa Francisco com misericórdia e que seu exemplo de fraternidade siga inspirando pessoas, fecha aspas. A gente vem agora seguindo, repercutir esse aspecto que talvez seja também marcante do papado de Francisco, deste diálogo, como a gente viu pelo testemunho de associações, entidades e lideranças dessas comunidades aqui no Brasil. Padre Tarcísio, além do senhor, tem aqui também comigo, já todos na tela, Américo Martins, Felipe Domingues e Francisco Borba. Mas, padre, queria que o senhor... Aqui no Brasil a gente tem alguns relatos de intolerância religiosa, mas a gente também é um país com as mais diversas vertentes religiosas, fés no nosso país, que é um país múltiplo, diverso, desde as nossas origens. O quanto esta postura de Francisco, na sua avaliação e na sua prática pastoral, padre, faz a diferença justamente para esse diálogo interreligioso que é tão importante em qualquer época do mundo, mas em especial no contexto que a gente tem visto na geopolítica mundial? Bem, para mim é uma inspiração também, dado ao fato que eu passei alguns anos em Roma estudando exatamente numa universidade católica sobre a teologia do ecumenismo.
Então, nós já naquele período entramos em contato com as diversas denominações cristãs e ampliando o leque, as denominações religiosas não cristãs. E nós vivemos isso a cada dia. Nos encontramos com pessoas de diferentes matrizes africanas e eu costumo dizer, pode ser que até eu me engane, eu falo da minha experiência pessoal, eu não vejo os religiosos de matriz africana, os umbandistas, os candoblecistas, xingando, vilipendiando, ferindo a dignidade da Igreja Católica. Mas já vi católico fazendo isso em relação aos umbandistas, às religiões de matriz africana. Isso não é cristão. O cristianismo é encontro entre as pessoas, é diálogo permanente, é compaixão. E claro que as outras manifestações religiosas, as outras formas de fé, também carregam um desejo das pessoas de fazerem o seu encontro com Deus. Nós também não estamos no absoluto encontro com Deus. É o que acontece sempre. São descobertas que se realizam no decorrer do tempo. E nós observamos isso até pelo Papa se pronunciar a respeito disso, tirando de lado determinados discursos que machucavam as pessoas de outras religiões. Há pouco, né, celebrávamos a Semana Santa e em Semanas Santas de muito tempo passado, nós não nos referíamos muito bem aos judeus. E hoje, uma das orações durante a Semana Santa é glorificando a Deus, porque nós também entramos na família dos filhos de Abraão. E os judeus garantiram isso para nós. Eu tive a oportunidade aqui em São Paulo de estudar hebraico durante 2 anos e meio, junto da comunidade judaica. Foi um grande aprendizado para mim, foi muito importante para o meu ministério conhecer de perto também, não só a língua judaica, mas também conviver com os judeus, o que fazemos com muita tranquilidade hoje por meio dos trabalhos ecumênicos e interreligiosos. Uhum. Francisco, deixa eu ouvi-lo também, porque essa questão, se por um lado, Francisco, deixa como legado a tolerância religiosa, há um fato inconteste que é uma preocupação da Igreja Católica, a perda de fiéis para outras denominações religiosas, para outras festas, ou até mesmo para o agnosticismo ou o ateísmo. O quanto esta tolerância, o diálogo interreligioso promovido por Francisco, também é uma forma de se conter a perda de fiéis da Igreja Católica? Olha, eu creio que o que a gente tem que entender é que para um Papa como Francisco, a perda de fiéis não é um problema. A perda de fidelidade à mensagem cristã, esse era o seu grande problema. Era isso que ele estava lutando contra. Francisco não estava preocupado se os fiéis vão embora ou não vão embora da igreja, porque ele tinha plena convicção que uma igreja fiel a Cristo teria fiéis e seria luz para os fiéis e para os não fiéis que encontrassem com ela. Então, ele não tem essa preocupação, me parece. Ele tem a preocupação de nos tornar mais fiéis. E eu diria que o grande problema numérico do catolicismo no mundo, quando a gente pensa em Francisco, é que os fiéis não são convertidos apenas por um papa. A conversão depende da pessoa que você encontra do seu lado. Não adianta ter um grande Papa Francisco e termos ao lado de nós cristãos que são totalmente falsos em relação à mensagem cristã. Se houverem muitos Franciscos, pequenos Franciscos, porque ser grande como o Papa Francisco não é fácil, mas se houvermos muitos pequenos Franciscos na comunidade cristã, o catolicismo vai
enfrentar o eventual problema da perda de fiéis, dialogando com todos e sendo um testemunho para o mundo. Felipe, o Francisco nos deixa um ponto crucial, mais uma vez a gente falando da autenticidade de Francisco como exemplo, não só mais agora da atividade pastoral, mas da própria atividade de fé, da própria crença de cada um na sua religião, seja ela a própria Igreja Católica, seja ela de quaisquer outras denominações. Queria a sua avaliação disso, do quanto esta autenticidade da fé, como disse o Francisco, a fidelidade com a fé, fazendo aqui quase um pleonasmo, pode ser também um legado importante que Francisco deixa para a Igreja Católica. O Papa Francisco, ele deu muita ênfase ao diálogo entre os povos, né, e entre as religiões. Por exemplo, quando ele encontrou o grande imã de Al-Azhar, né, que escreveu o documento da fraternidade humana, quer dizer, convocando todas as pessoas de fé a um ideal comum de promoção de paz, de promoção de harmonia, quer dizer, a religião como um instrumento de congregação, de unidade, de fraternidade, né? E depois ele publicou a encíclica Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, seria a tradução, justamente ali no período da pandemia, né? Foi ali também um convite à humanidade e um lembrete para dizer, nós estamos todos no mesmo barco, naquele dia da praça ali que a gente viu ele sozinho na praça, ele diz, nós estamos todos no mesmo barco, né? Então a humanidade precisa se unir para enfrentar os problemas que são comuns. Não adianta mais a gente pensar que só um país, por exemplo, pode lidar com a questão ambiental, ou que só um país pode lidar com a questão migratória. Não existe mais isso. É preciso trabalhar juntos, ou que só um país pode resolver todos os conflitos do mundo, como se pensava um tempo atrás, né? Precisava, né, dos policiais do mundo para resolver os problemas do mundo. Não existe mais isso. É preciso que a humanidade se reúna, a fraternidade, né? A fraternidade. Então ele falava da amizade social, que é outra expressão interessante, que é viver na vida em sociedade, em harmonia, encontrando aquilo que a gente essa interdependência, né? Eu não consigo ser eu mesmo sem poder me confrontar com o outro. Então, até mesmo nesse encontro das religiões, ao encontrar uma pessoa de outra religião, eu me fortaleço na minha fé, porque eu vou ao encontro do outro, eu entendo quem é o outro e eu entendo melhor quem eu sou. Eu entendo melhor a origem da minha religião, né? Eu entendo melhor os princípios da minha fé, o que nós temos em comum, o que nós temos de diferente. Então, o Papa Francisco, para ele, essa questão do encontro com as pessoas de outras religiões era central e era essencial para resolver os problemas do mundo. O papel da religião nos problemas que nós temos hoje, né? Por exemplo, também na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Ele mandou mensagens diretas ao líder da Igreja Ortodoxa da Rússia para dizer, você não pode se submeter aos líderes políticos do seu país, você não pode se submeter, você não pode virar coroinha do presidente do seu país. Você, como líder religioso, nós, como líder religioso, ele dizia, temos a responsabilidade de dizer aquilo que ninguém disse, de promover a paz de um jeito que ninguém promove. Então, o Papa Francisco via um papel muito importante das religiões unidas para resolver os problemas do mundo. Américo, antes da gente ir para um rápido intervalo, mas queria te ouvir o quanto este diálogo interreligioso está se refletindo no que a gente vai acompanhar nos próximos dias, no funeral do Papa Francisco e futuramente, né, no conclave que vai designar o sucessor no trono de Pedro. No seguinte ponto, o quanto a Igreja Católica vai manter este diálogo interreligioso estimulado por Francisco e o quanto, nas homenagens, na repercussão da morte do Papa, isso ficou perceptível na sua avaliação, Américo?
Yuri, ficou claro a partir dessas manifestações dos líderes religiosos, não apenas do Brasil, mas de várias partes do mundo, a importância que o Papa Francisco deu e o reconhecimento desses líderes para essa importância do diálogo. Por isso, grandes líderes de muitas religiões se manifestaram hoje, lembrando do legado do Papa Francisco e fazendo citação específica a essa movimentação dele para a aproximação da Igreja Católica, para a abertura de mais diálogos com essas outras religiões. O Papa usou isso em muitas das suas viagens, Yuri. Quando ele visitou países em conflito, países na África, na Ásia, na América Latina, ele tinha, em especial, uma preocupação muito grande com radicais que utilizam a religião como uma desculpa para boa parte dos conflitos. As religiões não estão na origem dos conflitos modernos, mas elas são utilizadas por líderes e por pessoas radicais nesse sentido. Então, por isso, ele deu uma importância muito grande, por exemplo, à aproximação com líderes judaicos e com líderes do Islã, sabendo que muita gente, por exemplo, em alguns dos conflitos na África, usam motivos religiosos ali para tentar justificar parte desses conflitos. E o Papa, que era contra os conflitos, que fez tantos apelos pela paz, fez tantos apelos por cessar-fogo em vários desses conflitos, ele sabia da importância central desse diálogo, ele sabia que era importante dar esse exemplo entre os líderes das diversas religiões, mostrando que ele sim tem diálogo e que as religiões não podem ser utilizadas ali como desculpa para determinados conflitos. É muito provável que a Igreja Católica, Yuri, continue nesse caminho. O Papa deu uma ênfase pessoal, inclusive, a esse ponto. Isso pode mudar com o conclave, com a escolha de um novo Papa, mas os líderes da Igreja Católica, de forma geral, entendem a necessidade desse diálogo e é muito, mas muito provável mesmo que esse diálogo vá continuar com essas outras denominações religiosas. Yuri. Américo Martins e o padre Tarcísio Mesquita seguem comigo aqui neste programa sobre o legado do Papa Francisco. Na sequência, a gente vai tratar do quanto o Papa se dedicou à defesa do meio ambiente e à paz. O pontífice também mediou conflitos e abraçou a causa dos refugiados. Mas antes eu me despeço aqui do especialista em Vaticano e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Felipe Domingues, e também do sociólogo Francisco Borba, que nos acompanharam aqui nesse programa. A gente volta em instantes. Até já. No CNN Arena mostramos o que é notícia de momento no Brasil e no mundo. A casa onde a aeronave caiu na parte de trás. Estamos onde o fato está. Canoas é uma das cidades. Pessoas que estão tentando até retirar. Analisamos os desdobramentos da notícia, por mais sensível e polêmica que ela possa ser. E a partir dos fatos, diferentes opiniões são formadas. CNN Arena, comigo, Leandro Magalhães, de segunda a sexta, 18h. CNN Arena. Apoio. Gerdau. O futuro se molda. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil no maior evento climático do planeta, a COP30. Descarbonização. Quais são as metas que o planeta realmente consegue atingir? Transição energética. Como caminhar, como chegar juntamente com medidas econômicas sustentáveis. Boletins diários, séries, reportagens especiais, tudo ao vivo, direto da cidade-sede, Belém. O CNN Money traz todos os detalhes da COP em relação à economia. O nosso portal reúne todo o conteúdo, colunas, reportagens, matérias exclusivas, eventos. O nosso compromisso vai além das telas. O CNN Talks convida as principais vozes do país para debater os temas da Conferência do Clima. CNN na COP30, conectando você às mudanças que importam.
futuro do golfe no Brasil ainda é árduo, não é um esporte fácil. Eu tenho uma missão com esse programa que é alcançar mais pessoas o possível. É um programa dinâmico, divertido, leve, interessante, curioso. Vai trazer esse mundo do lifestyle do golfe. Entrevistas de convidados, empresários, atletas que jogam golfe. É o único programa de golfe da TV brasileira. The Golf Brasil. Toda sexta, às 11h30 da noite. Comigo, Henrique Kirilauskas. É o mundo do golfe para a tela da CNN. The Golf Brasil. Apoio. C6 Carbon Mastercard Black. Para suas viagens e para a sua vida. Estamos de volta com este programa especial da CNN Brasil sobre o legado do Papa Francisco e a inclusão do combate às mudanças climáticas na agenda política dos principais líderes mundiais sempre foi uma preocupação do Papa, o que rendeu inclusive críticas de chefes de Estado que negam este fenômeno. Nós vamos acompanhar uma das declarações de Francisco e não foi em um local qualquer, foi justamente na ONU, a Organização das Nações Unidas, em setembro de 2020. Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión. Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores. Debemos preguntarnos seriamente si existe entre nosotros la voluntad política para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y más vulnerables, que son las más afectadas. Nós vimos uma declaração dada pelo Papa Francisco em 2020, mas 10 anos atrás, Francisco já havia publicado um texto no qual pedia soluções para a crise climática. E já que estamos tratando de meio ambiente, não poderíamos deixar de ter aqui o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, assim como o Américo Martins se junta a nós também nesta conversa, né, Américo e Pedro, que talvez seja das questões mais paradigmáticas do papado de Francisco, do quanto ele coloca a Igreja Católica e faz uma fundamentação não só com o que a ciência traz, mas fundamentalmente religiosa, fundamentalmente calcada na fé cristã e católica em especial, professor, para sustentar este ponto de vista, para cobrar mudanças urgentes, porque afinal de contas não basta cuidarmos da própria alma se não cuidarmos da nossa casa. Boa noite, Yuri. Boa noite, Américo. Boa noite a todos. A preocupação do Papa com as questões ambientais já se refletiu no nome que ele escolhe como Papa, Francisco. É uma referência a Francisco de Assis, que é muito identificado com questões relacionadas aos animais, ao meio ambiente, inclusive é considerado um patrono das causas ambientais, né? Então, quando ele publica em 2015 o Laudato Si, ele coloca uma série de preocupações ambientais que repassam pelo consumo excessivo, né? uma crítica ao consumo excessivo, uma crítica ao modelo econômico atual, vigente, né? Ele chama atenção para a desigualdade social associada à crise ecológica, sempre lembrando que os mais pobres, né? Os mais desprotegidos são aqueles que, socialmente desprotegidos, são aqueles que sofrem primeiro as consequências da crise climática, dos problemas ambientais. E aí ele chama atenção também para a questão do meio ambiente, dignidade humana e justiça social, uma preocupação muito grande, inclusive que foi
relatada hoje pelo presidente Lula, né, num discurso que ele comenta um encontro que teve com o Papa Francisco, relatando que o Papa Francisco tinha manifestava uma preocupação muito grande com as questões sociais, com a fome, com a desigualdade, né? Ele também, nessa encíclica, ele se coloca contra a cultura do descarte, e aí não só descarte de recursos naturais, mas também de pessoas, uma posição bastante arrojada. Ele coloca também, apregoa, né, defende uma mudança de hábitos e então convocava todos a mudarem seus hábitos e a viverem com mais sobriedade e solidariedade. Inclusive, isso se refletia no dia a dia dele, porque ele escolhe para viver como o seu apartamento habitual, não a casa oficial, né? Mas um apartamento mais simples, porque ele defendia uma vida mais simples, mais espartana, e isso se verificava no dia a dia dele, né? Ele também chamava a atenção que os mais pobres sofrem com os problemas ambientais, como eu disse, e que a crise climática exigiu uma ação coletiva e corajosa por parte dos governos, e apregoava aí o diálogo entre religião e meio ambiente, né? Ciência e sociedade, como você falou, que não era um papa negacionista, né? Ele sempre se apoiou muito na ciência para defender esse ponto de vista e fazia, né, um apelo à mudança que precisa ser efetivamente urgente. Então, essa encíclica chamou bastante atenção. Não foi o primeiro Papa a tratar de questões ambientais, né? O Papa Paulo VI já havia comentado isso, o João Paulo II também, o Bento XVI, mas isso é inserido em outros documentos do Vaticano, não com uma encíclica específica tratando disso. Quer dizer, esse é o ponto paradigmático. E aí, Pedro, antes de passar para o Américo, queria te ouvir ainda. O quanto o fato de se ter o Papa atuando de forma tão incisiva, tão direta, com uma encíclica especificamente voltada às questões ambientais, quanto isso afeta de fato o debate sobre as mudanças climáticas no mundo, na sua percepção? Aqui nós brasileiros percebemos, quando ele deu incentivo, por exemplo, ao sínodo na Amazônia, o quanto coloca esta questão mais diretamente, mas para o debate como um todo, o quanto é relevante ter uma instituição do peso da Igreja Católica tendo esta postura que se espera prossiga com o sucessor de Francisco. Então, apesar dessas manifestações de outros papas, ele foi o primeiro papa a tratar incisivamente dessas questões, a colocar isso dentro da agenda do Vaticano. Então, isso tem um mérito muito grande, porque chama a atenção para um tema que é urgente, é proeminente, né, e cujo debate é essencial. Então, a Igreja não ficou alheia a essas questões ambientais durante o seu papado, né? Ele realmente incluiu isso na agenda, e isso foi muito importante, apesar do que você colocou, né, que alguns chefes de Estado não gostaram desse posicionamento. Isso é um ponto extremamente positivo, porque mostra que ele colocou o dedo na ferida, né? Não foi uma questão diplomática, olha, precisamos cuidar, né, mas não tanto, né, sabe, ficar em cima do muro. Não, ele foi exatamente uma atenção muito grande aos problemas, não só ambientais exclusivamente, mas também os problemas sociais decorrentes da crise climática, decorrente da crise ambiental, que, como eu disse, que afeta mais as pessoas desprotegidas, mais os pobres. E contra isso ele foi muito, muito incisivo. Então, trouxe para o debate dentro da Igreja algo que não estava permeando tanto as ações da Igreja Católica antes dele assumir. Américo, o Pedro Cortes nos destaca justamente o quanto, né, a gente vinha falando da autenticidade, da coerência do Papa Francisco, o quanto também, ao tratar das mudanças climáticas, mantém esta coerência da preocupação com aqueles mais vulneráveis do ponto de vista sociais. Isso tem sido uma tônica em muito da discussão também do quanto as mudanças climáticas afetam mais os mais pobres, os países mais pobres, do que os países e as pessoas em condições melhores. Mas queria que a tua abordagem também, Américo, sobre justamente o impacto político desse posicionamento de Francisco, das reações
das lideranças e do quanto é desafiador para a Igreja Católica manter esta postura, o sucessor de Francisco manter esta postura de prioridade à agenda das mudanças climáticas, no período em que tem-se, por exemplo, nos Estados Unidos, um presidente que não gosta desse debate, como é Donald Trump, num segundo mandato mais empoderado para esse tipo de agenda, Américo. Pois é, Yuri, esse reconhecimento do Papa Francisco com relação à centralidade desse problema climático, a necessidade que ele viu de se colocar pessoalmente, além, obviamente, da instituição da Igreja, em defesa do combate às mudanças climáticas, em defesa do meio ambiente, foi um ponto muito importante nessas reformas que o Papa veio fazendo dentro da Igreja, tentando conectar a Igreja com os nossos tempos, tentando conectar a Igreja com muitos pontos que são importantes e que estão sendo acompanhados pelas pessoas neste século, neste momento. Ele tentando conectar a Igreja a grandes pontos que são centrais na vida de muita gente. E, obviamente, ele reconhecia, assim como a ciência mostra, que são os mais pobres, os menos favorecidos, os mais afetados pelas mudanças climáticas. Aqueles que têm menos condições de se adaptar, têm menos condições de reagir a essas mudanças climáticas. O Papa alinhava e reconhecia no seu discurso esses dois problemas, a necessidade de se defender o meio ambiente e também de se defender os mais pobres, e reconhecendo que eles eram os mais afetados e vão continuar sendo os mais afetados por essas mudanças climáticas. O fato do Papa ter sido criticado, inclusive, por outros líderes, de ter causado esse mal-estar, mostra apenas a força que a Igreja Católica tem de, eventualmente, conscientizar os fiéis dos grandes problemas internacionais, dos grandes problemas que podem afetar as suas vidas. Por isso, esses líderes negacionistas reagiram contra essas declarações do Papa Francisco, porque eles sabem que a Igreja Católica tem um poder, um soft power, vamos colocar assim, muito forte de influenciar as ações dos fiéis. E são as pessoas que precisam agir, obviamente, para conter as mudanças climáticas. Você também fez essa pergunta, Yuri, sobre o que a gente pode esperar, eventualmente, de um novo Papa com relação à centralidade dessa questão. Isso, obviamente, vai depender muito da linha do próximo Papa. A gente só vai saber isso com o conclave, que deve começar daqui a 15 dias. Mas se a Igreja Católica quiser continuar nesse caminho de maior aproximação com as pessoas, com esse caminho de ser mais democrática, esse caminho de ser mais aberta a influências das sociedades e também reconhecendo o seu papel de influenciar a sociedade, então, inevitavelmente, eles vão ter que estar alertas a esse ponto, porque a questão das mudanças climáticas é um ponto absolutamente central, não só nas discussões políticas, nas COPs, por exemplo, mas na vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas, cada vez mais os países também percebem o problema das mudanças climáticas como uma questão que afeta diretamente a vida das pessoas. Então a Igreja vai ter que continuar conectada com esse tema de uma forma ou de outra. Pedro Cortes, Américo Martins, deixa eu trazer também mais um convidado para essa nossa conversa. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, já na tela conosco. Professor, bem-vindo aqui ao nosso programa sobre o legado do Papa. Queria ouvi-lo também do quanto a questão ambiental é um legado do papado de Francisco e como, né, eu estava tratando disso com o Américo, a Igreja Católica tem um papel relevante nesse debate e pode ter influência em nações que acabam vivendo alguma situação de que não querer enfrentar o debate sobre as mudanças climáticas. Boa noite, Yuri, boa noite, Américo, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos escutam, né? Olha, eu penso que quando a gente fala de ações climáticas, eu estava acompanhando a fala do Pedro, né? Nós temos que focar o interesse do Papa e os limites com que ele falou, né, na Laudato Si de 2015. Né? Ainda é um documento absolutamente atual.
né? Praticamente é uma sequência de compromissos propostos pela igreja que não foram executados e que, de alguma forma, se você buscar um roteiro do que é que precisa ser feito, basta ler Laudato Si. É curioso isso, né? O Papa ele fez poucas, são só 4 encíclicas, mas essa especialmente ela é marcante, né? Porque ela cuida do planeta, da casa, né? E de que forma cuida, né? Esse é o ponto que eu acho interessante no sentido que é no meio ambiente o formato com que o Papa Francisco cuidava das situações. Isso é um compromisso generalizado, não é um compromisso localizado. Nós temos que encontrar um consenso. De alguma forma, ele dizia, olha, não há ninguém que pode ficar fora desse problema. Ele vai afetar mais os mais pobres, mas os ricos vão respirar pior. E a partir desse momento, ele chama para uma ação coletiva. Isso era a marca do papado dele. Né? Até mesmo no tratamento de questões de dogma da igreja, no tratamento de questões políticas da igreja, ele chama para essa situação. Não foi diferente com o meio ambiente. E eu insisto, a Laudato Si é, de alguma forma, o documento mais consistente que nós temos sobre aquilo que ainda precisa ser feito e que não foi feito. Eu acho que, nesse sentido, é importante, sim, falarmos da questão ambiental no legado do Papa. E antes de eu me despedir do Pedro Cortes, até não só o Papa Francisco foi marcante com uma encíclica, mas também no dia a dia, que é o que a gente vem falando ao longo de todo esse programa, né, Pedro? Até o Papa Móvel também refletia esse posicionamento, essa coerência do quanto a questão ambiental era uma preocupação para ele, Pedro Cortes. Yuri, ele buscou dar o exemplo no seu dia a dia, não só com hábitos pessoais, como uma vida mais simples, mais espartana, mas também com o Papa Móvel, que passou a ser um veículo elétrico produzido pela Mercedes, e ele mostrou com isso que, olha, o futuro passa pelos veículos elétricos, veículos sem emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, isso foi muito emblemático, essa troca do Papa Móvel para um veículo elétrico, mostrando um exemplo, dando um exemplo para a sociedade. Vamos ver se esse Papa Móvel vai conduzir o próximo ocupante do trono de Pedro, o próximo Papa. Pedro Cortes, me despeço e te agradeço pela participação de hoje. Leonardo Trevisan e Américo Martins seguem comigo para tratar de mais um ponto do legado do Papa Francisco. Agora, o que a gente vai abordar é talvez um dos mais emblemáticos e que mais a gente tenha tratado na cobertura da CNN ao longo dos nossos 5 anos de existência, a preocupação com o sofrimento humano em meio às guerras e crises geopolíticas. O Papa Francisco encarou todos esses problemas com coragem. Ontem mesmo, no domingo de Páscoa, Francisco fez um apelo pela paz em Gaza e na Ucrânia. Foi a sua última aparição pública e muito simbólica, no domingo de Páscoa, lá no Vaticano. Foi um assessor quem leu a declaração por causa da condição de saúde do pontífice e nós vamos ouvir agora algumas das últimas palavras de Francisco. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Cristo risorto effonda il dono pasquale della pace sulla martoriata Ucraina e incoraggi tutti gli attori coinvolti a proseguire gli svolti volti a raggiungere una pace giusta e duratura.
E neste contexto das relações internacionais, Francisco tinha um histórico de defesa também dos imigrantes e do acolhimento dos refugiados. Nós vamos relembrar uma declaração dada pelo Pontífice em uma entrevista coletiva a bordo do avião papal em novembro de 2022. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se non si può fare questi 4 passi, il lavoro con i migranti non riesce a essere buono. Accolti, accompagnati, promossi e integrati. Arrivare fino all'integrazione. Leonardo Trevisan, queria ouvi-lo, né? A gente já falou muito do quanto o Papa foi um defensor da paz e não seria diferente de uma figura como Francisco, mas essa questão da imigração me parece ali algo muito marcante, seja pelo enfrentamento que ele fez a algumas lideranças, seja pelo contexto, principalmente da Europa, mas agora a gente também vendo na América do Norte da questão imigratória ganhando um peso relevante nas questões geopolíticas, e o quanto, pelo exemplo dele, ele pôde influenciar o debate na sua avaliação, o quanto a Igreja Católica, sob o papado de Francisco, conseguiu ter apelo de fato nas questões dos imigrantes, que tem sido um das principais pautas das disputas políticas nos mais variados países do mundo. Olha, Yuri, você toca no ponto central, né? Como é que a gente entende o legado e a importância, pegando a causa dos imigrantes, do Papa Francisco? Nós só vamos compreender exatamente a importância desse legado quando a gente entender a dificuldade do início dele. O Papa foi escolhido em 2013. Vamos lembrar, não é? 2013 é um ano de extrema crise no mundo. Não foi só aqui no Brasil, não. Foi em todos os lugares. Lembra da Praça Maidan, lembra de uma série de lugares. O mundo de 2013 era um mundo que já desenhava o que nós íamos ter hoje. A crise política estava mais ou menos colocada. É bom a gente lembrar que em 2012 a China muda de lugar, né? A China passa por Xi Jinping. O Xi Jinping não era da turma anterior, não. O Xi Jinping era de disputa de soberania. Os Estados Unidos, 2013, já estão com todos os desenhos. O Obama tinha sido reeleito e, de alguma forma, a direita radical americana mostrava sua força. Trump já tinha seus passos. Se nós olharmos para o mundo, basta a gente observar que 2013 é o começo da Brexit na Inglaterra, da ruptura. Se esse é o contexto político, o contexto social, o ressentimento já era muito forte. Já aparecem os primeiros crimes contra os imigrantes. Toda uma política de ódio, de ressentimento está aparecendo na sociedade. Há um clima de fim de civilidade. Se você olhar para isso e olhar para a crise econômica, a partir de 2011, o Fundo Monetário Internacional está avisando todo mundo que as commodities vão cair de preço, é resultado da crise de 2008. É nesse contexto que o Papa chega ao papado. Se não entender isso, se não localizar isso, a gente entende pouco da relevância que ele teve e de como é que ele tratava o que talvez seja o ponto mais sensível nesse processo, o imigrante. Ele observa aquele que ele fala, que vocês escolheram o trecho exato dos 4 passos do acolhimento, do provisionamento, você precisa... Porque a Europa não era só... Não é um contexto europeu exclusivo, o contexto americano, é o contexto de crise. É nesse contexto que ele assume o papado. Se nós não olharmos para isso, nós não entendemos a força que teve o Papa Francisco para se acomodar. Já era um mundo que estava se fragmentando ele. Yuri, é um mundo que estava absolutamente se deixando de lado seus valores. Era um mundo que já esquecia aquela ordem oriunda da Segunda Guerra Mundial. Se a gente não entender isso aí, a gente não entende a importância que teve. É nesse contexto que nós temos um Papa que não exige, que não impõe,
que fala em consenso dentro e fora da igreja e que fala numa ordem misericordiosa. É nesse contexto. O exemplo começa dele. A força que ele tem, o papel que ele tinha, a autoridade que ele tinha como imigrante, começa disso que vocês estão mostrando aí na tela. A sequência, porque isso aparece, sabe aonde, Yuri? Nas viagens que o Papa faz. Ele se transforma numa espécie de auto-emissário de uma paz, de uma misericórdia. E ele vai visitar a periferia do mundo. É muito curioso isso, né? Ele faz 45 viagens. Hoje o Vaticano divulgou, eu fui olhar os destinos das viagens, é curiosíssimo, né? Ele visita países pobres, ele visita Equador, é uma sequência de viagens desse tipo. E são todas elas viagens, e é esse o quadro, em que ele estica a mão, em que ele procura de alguma forma incluir o outro lado. O exemplo mais forte é a viagem que ele faz a Cuba. Ele vai a Cuba em 2015, eu até vi as datas, né? 21 de setembro, no dia 22 de setembro, ele reza uma missa na Praça de la Revolución. No dia seguinte, no dia 22 de setembro, ele está sentado no Salão Oval, junto com o presidente Obama. E ele faz isso no Egito em 2016, ele faz isso em 2017, a segunda viagem internacional dele é uma viagem, olha que coisa curiosa, eu não sabia disso, eu não tinha lembrado, não lembrava mais. Em 2015, ele viaja, ele assume em 2013, 2014 ele faz, 2013 a primeira viagem é para o Conselho Mundial da Juventude aqui no Brasil. A segunda viagem que ele faz é exatamente para visitar o Muro da Cisjordânia e ele vai a uma espécie de museu do Holocausto em Jerusalém, ao lado de Netanyahu. Ele não beija só o Muro de Cisjordânia, ele está do lado de Netanyahu. Ele diz, eu quero que vocês se aproximem, o meu papel é esse. Então, quando você olha, ele sobra, o Papa pega o seu papel quase que exclusivo de emissário de uma paz, de um consenso. Isso é muito difícil e muito diferente dos papas que o precederam. Observe que quando o Papa Bento XVI percebeu o andar da carruagem, ele começou a apressar sua renúncia com a idade. É este o ponto que a gente tem que entender. A coragem que teve Francisco de assumir um mundo nessa fragmentação e propor uma saída. Isso é que é interessante, porque no contexto internacional isso fica absolutamente única voz, porque todos pretendiam outras vozes, aí sim, como você disse, desafios geopolíticos. A igreja tem seus interesses? Tem. Ela colocou na frente dos seus interesses um consenso. É esse o legado que ele vai deixar, né? E eu acho que, de alguma forma, isso talvez passe, especialmente nos cardeais que ele coroou. Esses cardeais que ele, de alguma forma, fez, não eram cardeais de primeiro mundo. Ele tem cardeais da Ásia, da África, da América Latina. O resultado desse conclave pode ser surpreendente. Eu chamo a atenção para o vaticínio, né, do nosso arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer. Não se surpreendam se um asiático ou um africano ganhar esse conclave. Pois é, Isso tem a ver com o legado dele. A gente vai aprofundar, claro, toda a expectativa pela sucessão de Francisco com Leonardo Trevisan, com Américo Martins. Mas, Américo, antes queria te ouvir um pouco desses dois pontos, mas agora em especial, né, pegando todo o raciocínio do Leonardo Trevisan, o quanto a gente talvez possa chamar o Papa Francisco como o verdadeiro primeiro Papa do século XXI e que talvez Bento XVI ainda tivesse resquícios de século XX e um século XXI vindo com esses grandes desafios que a gente tem visto agora com um quarto deste século transcorrido. Será, e aí é uma especulação minha, que a despeito de todos os apelos que Francisco fez pela paz na Ucrânia, pela situação do Oriente Médio, talvez
tivessem ocorrido esses conflitos antes, com mais vigor, com mais saúde, com mais plena capacidade de atuação do Papa Francisco, talvez o desfecho pudesse ter sido um pouco diferente para esses conflitos, Américo. Eu sei que é um pouco de especulação aqui, mas acho que diante de toda esta força, legado e o raciocínio que o Leonardo Trevisan nos fez agora, talvez seja uma especulação válida para esse momento. Talvez, Yuri, se ele tivesse numa condição de saúde melhor, ele poderia ter colocado ainda mais energia na defesa aí da paz, na crítica aos líderes que se envolveram nesses conflitos, porque a leitura que o Papa fez era uma leitura absolutamente correta, que a Igreja precisava estar presente nos grandes assuntos internacionais, que precisava usar o seu soft power novamente para tentar influenciar os países e os líderes a serem mais cuidadosos, a tentarem evitar o conflito. Então, talvez você tenha razão de que com mais energia o Papa teria se dedicado ainda mais a essa crítica, ainda mais à defesa da paz e o combate aos conflitos. Agora, eu não acredito que ele teria tido muito mais sucesso, infelizmente, Yuri, porque nós estamos vendo conflitos, até pegando aí esse raciocínio do professor Leonardo Trevisan, são conflitos muito intratáveis, muito complexos, de um momento de muita falta de diálogo em algumas partes do mundo. Então o Papa esteve correto ali no diagnóstico e na proposição do que a Igreja poderia fazer com relação a esses conflitos. Ele cumpriu o seu papel, ele denunciou os líderes que não tomavam as medidas que precisavam ser tomadas para evitar o conflito. Ele exigiu o cessar-fogo na faixa de Gaza, na Ucrânia, no Sudão, uma guerra muito importante que acontece na África, com pouquíssimo destaque internacional neste momento. Ele lembrava muito desses conflitos regionais que acontecem em várias partes do mundo, mas infelizmente as causas desses conflitos são muito profundas e o Papa cumpriu sim a sua missão, não conseguiu obviamente mudar muito o rumo desses conflitos, mas ele deu exemplos. Em alguns momentos, como o professor colocou, por exemplo, ele aproximou Estados Unidos e Cuba, países muito distantes. Depois disso, também tivemos um retrocesso naquela aproximação entre esses dois países. Então, o Papa cumpriu, sem dúvida, o seu papel, entendeu perfeitamente os problemas desse conflito. Ele sempre lembrava também da questão dos mais pobres, dos menos afortunados e também dos imigrantes como vítimas desses conflitos e da importância que esses imigrantes tinham na economia, mas eu infelizmente acho que mesmo com mais energia, mesmo com mais tempo talvez, o Papa teria ainda muita dificuldade para reverter esse quadro, porque infelizmente nós estamos vendo um acirramento dessas disputas e não o contrário. Sem dúvida, talvez de fato seja tarefa hercúlea até mesmo para um Papa, e o quanto isso ainda vai ser um desafio para quem suceder a Francisco. Deixa eu me despedir e agradecer a participação de Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, nos acompanhando. Sempre um prazer ouvi-lo, professor. Américo Martins ainda fica conosco ao vivo, direto do Vaticano, porque justamente a grande questão agora é quem assumirá não só o lugar de Francisco, mas dará prosseguimento ou não ao seu legado. Especialistas ouvidos pela CNN acreditam que o próximo Papa será um cardeal que demonstre capacidade de dar continuidade e consolidar as reformas da Igreja iniciadas por Francisco. Vamos conferir. Um dos nomes que encabeçam as listas de candidatos é o cardeal italiano Pietro Parolin. Ele era considerado o número 2 do Papa Francisco e atua desde 2013 como secretário de Estado do Vaticano, um cargo que reúne as funções de um primeiro-ministro e um chanceler. Outro nome forte é o também italiano Matteo Zuppi. O arcebispo de Bolonha é visto como um articulador político e tem também uma grande experiência na diplomacia. O terceiro nome também é italiano, o cardeal Pier Battista Pizzaballa. Ele fez carreira em meio às guerras do Oriente Médio e, desde 2016,
comanda uma das arquidioceses mais importantes do mundo, com jurisdição sobre Palestina e Israel. O cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, que já foi apelidado de o Francisco Asiático, também é apontado entre os principais concorrentes, principalmente por seu histórico de compromisso social. Outro cotado é o cardeal húngaro conservador Peter Erdo. E a lista também tem Peter Turkson, de Gana, que seria o primeiro Papa Negro da história. Do Brasil, quem tem aparecido na Bolsa de Apostas é Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. E o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, falou sobre a sucessão de Francisco. O cardeal disse que quem for escolhido pode ter qualquer nacionalidade e que isso não significa que um país específico foi priorizado. Ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser papa, ou um cardeal asiático para ser papa, ou novamente um cardeal italiano para ser papa. Está nas possibilidades. Se isso acontecer, não significará que a igreja voltou-se só para a África, ou voltou-se apenas para a Ásia, ou voltou as costas para a América, ou voltou a se centrar na Europa. Não, não. Qualquer um que for escolhido como Papa receberá o cuidado da igreja como um todo. E o frade dominicano Frei Beto também comentou a respeito da sucessão do Papa Francisco aqui à CNN. Para ele, o novo pontífice deve ser um italiano. Eu acredito que o papado voltará aos italianos, que é o que os italianos querem sempre. Eles não se conformam de terem perdido o controle do papado. Voltará aos italianos. E há 5 cardeais italianos nomeados por Francisco que certamente darão continuidade, um deles, se eleito Papa, dará continuidade à linha do Francisco. 5 cardeais, né? O cardeal Matteo Zuppi, de Bolonha, o cardeal Giuseppe Bettori, de Florença, o cardeal Francesco Montenegro, da Sicília, o cardeal Paolo Lo Giudice, que é de Montaltino, e o cardeal Mauro Giambetti, que trabalha no Vaticano, é o vigário-geral do Vaticano. Esses 5 cardeais estão muito afinados, foram nomeados pelo Francisco e são muito afinados com a linha que ele adotou no pontificado. De modo que eu tenho muita esperança de que um deles seja o sucessor de Francisco. E como funciona o conclave? Nós vamos conferir na sua tela aqui. O Colégio de Cardeais tem 135 eleitores, ou seja, cardeais com menos de 80 anos. A maior parte vem da Europa, são 53 cardeais europeus. Em seguida, são os asiáticos, 23. Daqui da América do Sul, são 17. Do continente africano, 18. Da América do Norte, 16. 4 são da América Central e 4 vêm da Oceania. Desses 135 eleitores, 108 foram proclamados cardeais pelo Papa Francisco, 22 pelo Papa Bento XVI e 5 estão há mais tempo. Se tornaram cardeais ainda por decisão do Papa João Paulo II. Sigo com o Américo Martins e o padre Tarcísio Mesquita aqui ao meu lado. Padre, queria ouvi-lo. Claro que há muita expectativa sobre esta sucessão dos nomes e o conclave pode ser um processo bastante extenso, mas acho que a grande questão é o Papa Francisco, ao ter indicado mais de 100 cardeais que vão participar deste próximo conclave, conseguiu trabalhar para garantir uma mínima continuidade do legado dele. Que avaliação que o senhor tem do quanto dentro da igreja vai prevalecer a ideia de se dar continuidade a essas reformas, tanto as de dentro quanto essas mais externas que foram promovidas por Francisco? Bom, eu já diria da minha experiência também pessoal, não é? Como padre, quando a gente é transferido de uma paróquia para outra, muitas vezes a gente vai a uma paróquia em que o colega era um padre brilhante. É bem complicado, bem desafiador assumir uma paróquia que estava nas mãos de um padre brilhante, que sabia fazer o seu ofício, realizar os seus compromissos. Eu acredito que é a mesma coisa no nível mais alto da igreja, não é? Que é o papado. Quem vem após o Papa Francisco sabe que tem um grande desafio, e não é somente os desafios aqui apontados, não são esses somente, mas o desafio de manter
essa postura de uma pessoa brilhante, de uma pessoa engajada, de uma pessoa que está presente em diversos momentos, em diversas circunstâncias, ele preparou muito para que isso desse uma continuidade. Já está também nos discursos do Papa, quando ele diz que mais importante do que realizações que são esparsas, começam e acabam, o importante é abrir caminhos, inaugurar processos. O que o Papa bem fez foi inaugurar processos, e esses processos eles seguem. A morte do Papa Francisco não encerra o processo de tudo o que ele realizou, ao contrário. Todos nos sentimos numa obrigação de dar continuidade a esse processo maior de diálogo, de compromisso com os pobres, com o meio ambiente, com a justiça social, com o diálogo com o mundo, com o diálogo com as pessoas diferentes. Estabelecer pontes é um dos títulos, inclusive, do Papa, ser pontífice. Alguém que constrói pontes, que realiza encontros, como foi bem lembrado aqui pelo professor Leonardo Trevisan. Pois é, falando em construções, Américo, a gente até está ouvindo alguns ruídos ali, tem atividade acontecendo aí na Cidade do Vaticano, a despeito de estarmos ainda de madrugada aí, né? Depois, se você conta um pouco pra gente, porque muita gente em casa pode estar ouvindo ali o barulho, mas é isso, é o som ambiente ali da Cidade do Vaticano. A gente está com imagens ao vivo o início ali, está começando o céu a ficar um pouquinho mais azulado, acabando ali a madrugada e quase dando início ao amanhecer da terça-feira já em continente europeu, também terça-feira já aqui no Brasil. Mas, Américo, eu queria ouvi-lo sobre as mais diversas correntes. Se há uma aposta em que volte a se ter um Papa europeu depois de um Papa latino-americano para fortalecimento do continente, diante do contexto geopolítico, do que tem acontecido nas relações da União Europeia com os Estados Unidos, isso pode ter uma influência. Alguns acham que pode-se ter, por exemplo, né, como foi dito ali, deste cardeal filipino, que seria o Francisco asiático, no sentido de ter uma trajetória muito semelhante, poderia aderir, ou quanto, né, de fato, o Papa Francisco teve a preocupação ali, num olhar de política interna, de construir um colégio de cardeais o conclave formado por cardeais no qual possa prevalecer majoritariamente a tendência de manter as reformas, seguir com o seu trabalho. Lembrando que, me corrijam se eu estiver errado, são 2/3 dos votantes o quórum mínimo para que se escolha o Papa, independentemente do número de cardeais, né? Geralmente são os cardeais entre si que escolhem os seus colegas para ser o ocupante do trono papal, do trono de Pedro. Américo. Yuri, existe aqui no Vaticano um ditado que diz o seguinte: o cardeal que entra no conclave considerando Papa, ele sai como cardeal, ou seja, aqueles que são muitas vezes colocados como os favoritos acabam não sendo eleitos. E por que isso, Yuri? Porque essa não é uma eleição, digamos assim, apenas política. Ela é uma eleição, é uma escolha de um Papa que tem muitas outras vertentes, muitas outras considerações que são observadas pelos cardeais que votam. Então, em primeiro lugar, você menciona o fato de que uma boa parte do colégio que vai eleger o próximo Papa é composta por cardeais que foram nomeados pelo Papa Francisco. Isso é natural, obviamente, dado ao fato de que só podem votar os cardeais que têm até 80 anos e, portanto, os cardeais mais jovens foram justamente aqueles que foram nomeados pelo Papa Francisco, embora a gente ainda tenha alguns cardeais que foram nomeados pelo Papa Bento XVI e também pelo Papa João Paulo II. Isso não garante necessariamente que esses cardeais vão votar numa continuidade total do papado do Papa Francisco, ou seja, tentando eleger um Papa que seja muito próximo do que o Papa Francisco defendia. Existem muitas outras observações, muitos outros elementos
que vão ser levados em consideração, o que torna essa eleição uma das eleições mais difíceis de você poder prever vai ser o nome escolhido. Então, Yuri, é muito difícil neste momento a gente prever quem é que pode ser o próximo Papa. Agora, temos duas observações que são muito correntes aqui no Vaticano. Em primeiro lugar, caso esses candidatos, esses cardeais mais reformistas, mais progressistas, de fato se unam, eles acabarão elegendo certamente um Papa mais próximo dos ideais do Papa Francisco. Por outro lado, também existe uma expectativa cada vez maior de que o mundo volte a ter um Papa europeu, depois de uma sequência, e possivelmente italiano, depois de uma sequência de 3 papas estrangeiros. O primeiro, inclusive, da América Latina, o Papa Francisco. Yuri. Pois é, lembrando, inclusive, que na história, né, desde Pedro, o primeiro Papa lá, ainda indicado pelo próprio Jesus Cristo, já houve papas não nascidos no continente europeu, mas ali nas proximidades, ali no continente africano, em colônias europeias, muito próximo ali nas margens do Mediterrâneo, mas latino-americano, Francisco foi o primeiro. E aí, nesse aspecto, Padre Tarcísio, o próprio Papa Francisco brincava com a história, né? Se Deus é brasileiro, deixa o Papa ser argentino. E brincando com a rivalidade ali entre os dois países aqui da América do Sul, no quanto, na sua avaliação, seria importante para a Igreja Católica no Brasil ter um Papa brasileiro pela primeira vez ou não? Ou isso não faria tanta diferença assim, depois de termos um Papa muito próximo do Brasil, como Francisco, Papa que nasceu na Argentina, mas esteve como Papa no Brasil, nunca voltou à Argentina como Papa, no fim das contas. Quanto que isso pode fazer a diferença para a Igreja no Brasil? Olha, eu sou da torcida de que seja uma pessoa boa, amorosa com os pobres, engajada nesses grandes desafios que aqui, no decorrer da programação, nós acompanhamos aqui, uma programação ilustrativa da riqueza de toda a presença do Papa Francisco. Não importa se ele venha da Ásia, da África, do Brasil, se ele venha do Egito, se ele venha lá do meio dos Inuits do Canadá, o importante é que o Papa seja, de fato, um ser a serviço do bem. Alguém engajado nas questões da igreja, alguém que conheça profundamente o interior do ser humano, conheça as relações humanas, um Papa que saiba que a Terra é esférica, que vacina é bom, como o Papa Francisco tanto nos ensinou, esse Papa não fundamentalista, não fanatizado e não apoiando fanatismos no mundo de hoje, um Papa realmente focado numa igreja a serviço. Então não importa. Se for aqui entre nós, que seja alguém assim. Se for alguém lá da Ásia, o Cardeal Tagle, lá nas Filipinas, que seja assim. Se for alguém lá num lugar impensável para nós, como parece que o que aconteceu foi um tanto assim com a escolha do Papa Francisco, vindo da Argentina, não importa de onde venha. Que venha realmente uma pessoa voltada a esses grandes aspectos que aqui foram lembrados. E quando o senhor foi falando, padre, me lembrei de uma história que o próprio Francisco contava, que quando ele foi escolhido, se encontrou ali, um dos primeiros a conversar, se não o primeiro, foi o cardeal brasileiro, Dom Cláudio Gomes, foi arcebispo daqui de São Paulo, e Dom Cláudio deu aquele conselho que o Papa Francisco não só exerceu, como contou para todo mundo, né, de não se esqueça dos pobres, e de fato o papado de Francisco, se tem algo que não fez, foi esquecer dos pobres. Agora, Américo, o padre Tarcísio aqui também colocou uma questão importante do contexto global de radicalização, que a gente também abordou, de todos esses desafios, não só do ponto de vista geopolítico, mas do próprio espírito do tempo. O quanto já é possível perceber neste conclave que ainda nem começou, o peso desse espírito do tempo
de discursos radicalizados, de posições, de polarizações muito fortes nos mais variados aspectos, não só da política, mas também comportamentais. O quanto, na sua avaliação, se é que já é possível se perceber esse espírito do tempo exercendo alguma influência sobre a fumaça branca quando ela sair da Capela Sistina, Américo? Yuri, sem dúvida nenhuma, isso vai ser levado em consideração porque os cardeais, independente de estarem presentes aqui no conclave ou não, eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo. A igreja é muito ativa, é muito inserida na sociedade em todos os seus aspectos. Por isso, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um dos elementos que vai levar à decisão e a escolha do próximo Papa. Agora, é muito importante, e é por isso que o conclave é feito da forma como é feito, é muito importante o diálogo entre os cardeais. Os cardeais vêm de todas as partes do mundo, como a gente vinha comentando, eles não estão em contato o tempo inteiro, então é por isso que é importante que eles venham aqui a Roma, eles participam em grande parte do funeral do Papa. Depois de 15 dias da morte do Papa é que começa formalmente o conclave, o que dá tempo para os vários cardeais virem aqui à cidade do Vaticano, virem aqui à Basílica de São Pedro, à Praça de São Pedro. Eles vão se reunir, eles vão conversar e eles vão determinar, Yuri, nessas conversas, antes inclusive do início formal do conclave, quais são aquelas questões que são as questões fundamentais para a igreja. É a partir do momento em que eles começam a responder a essas perguntas que eles começam a desenhar em quem eles vão votar e quais são as chances de determinados candidatos. É a partir desse momento em que os cardeais chegam num consenso mínimo de quais são as grandes questões que a igreja vai precisar enfrentar no novo papado para poder definir qual é o perfil do candidato que vai ser eleito. Então isso não está claro ainda neste momento, quais são essas principais questões. Algumas a gente já sabe, a questão da reforma da igreja, a consolidação dessa reforma, por exemplo, mas sem dúvida nenhuma a igreja, como um órgão que está absolutamente conectado com o resto da sociedade, vai levar em consideração esse espírito do tempo, como você colocou, Yuri. Américo Martins, direto do Alvorecer da Cidade do Vaticano, muito obrigado pela participação neste programa especial. Também agradeço aqui no estúdio o padre Tarcísio Mesquita, que é da paróquia São Carlos Borromeu, na Zona Leste aqui de São Paulo. E agradeço principalmente quem nos acompanhou nesse especial sobre o legado do Papa Francisco. Muito boa noite. Pense bem, pense CNN.